Bom dia, alunos. Sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Guilherme. Vamos dar início, então, à matéria do segundo bimestre, a semana do dia 1º de junho ao dia 5. Começa o segundo bimestre esta semana. Vamos lá? Instruções para nossa aula. Assista esse vídeo com calma, preste atenção, passe no caderno o resumo que está apresentado no vídeo e tem formato lá de PDF no site da Secretaria. Para vocês entenderem melhor, leiam o livro didático, páginas 52, 53 e 54. Quando vocês acabarem de fazer esse resumo e fazer os exercícios, mande para o professor no WhatsApp como vocês estão acostumados. Tudo bem? Vamos lá. Nós vamos dar início ao estudo do território brasileiro. Nós vamos ver que o Brasil, nós já vimos que o Brasil é o quinto maior país do mundo de tamanho. E vamos estudar agora como que o Brasil se tornou esse grande extensão territorial. Como que começa a história do Brasil? Começa com a colonização portuguesa. Então, Portugal chega no Brasil em 1500 e começa a colonização. Colonizar é tomar conta de terras dos índios, né? Portugal tomou conta, pegou para eles essas terras. No final do século XV, 1493, 94, portugueses e espanhóis fizeram um tratado de Tordesilhas. O que é isso? Eles já sabiam que existia o continente americano e eles pegaram as terras e dividiram. Portugal e Espanha é o que pegou mais terras. Outros países da Europa também tinham alguns pequenos pedaços. Portugal e Espanha são os dois países que mais colonizaram a América. Esse tratado chama-se Tratado de Tordesilhas, quando Portugal e Espanha já tinham dividido o continente americano. A coroa portuguesa, em 1534, dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. E quem comandava essas capitanias, essas regiões do Brasil? Nobres ou funcionários nomeados pelo rei de Portugal. Então, quem comandava Portugal? O rei. O rei de Portugal falava assim: você vai tomar conta daquele pedacinho do Brasil. Vamos ver o mapa para vocês entenderem. Então, Portugal chega no Brasil em 1500, esse é o Tratado de Tordesilhas. Toda essa parte colorida era o Brasil, que pertencia a Portugal. Todo o resto era da Espanha. Então, ao outro lado do Brasil não era de Portugal, ainda era da Espanha. Então, no Brasil, era dividida em capitanias hereditárias. É como se fossem os estados do Brasil. Tinha, então, a capitania do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande, da Paraíba, do Itamaracá, de Pernambuco, da Baía de Todos os Santos, de Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, Rio de Janeiro, São Vicente, Santo Amaro, Santana, são 13. Então, cada cada capitania, tinha um comando de alguém nomeado pelo rei de Portugal. Isso é chamado capitanias hereditárias, a primeira divisão do Brasil. Então, o Brasil só era essa parte aqui, do litoral. Então, por que o Brasil é mais povoado desse lado? Porque é por onde os portugueses chegaram primeiro. E é nessa região que temos aqui mais Mata Atlântica, que é aquela floresta que foi mais desmatada. O território brasileiro foi se expandindo durante o processo de colonização. Portugueses conquistaram terras que antes eram de espanhóis. Então, Portugal tinha só aqueles pedaços da capitania hereditária. Só que ao passar dos séculos e dos anos, Portugal foi avançando o território, foi pegando terras que eram da Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas durou por pouco tempo. Portugal foi pegando mais terras. Por quê? Entre os fatores que fizeram esse processo, se deve aos bandeirantes. Bandeirantes eram tipo soldados de Portugal que avançavam e tentavam aprisionar os índios para fazer eles como escravos e roubar ouro e prata durante os séculos XVI e XVII.
Eles avançando o território, eles começaram a tomar conta, né, daquela área. A partir do século XVII, 1600 e alguma coisa, a expansão se deu ao crescimento da cana-de-açúcar no Sudeste. Então, na nossa região já se produzia cana-de-açúcar. E a pecuária, que é a criação de animais, já estavam muito no interior, onde que é Goiás, Tocantins, Minas Gerais, já estava bem no interior do Brasil. Então, Portugal já estava tomando conta do território, já estava desmatando as florestas para plantar cana, para fazer criação de gado, e no meio da floresta amazônica, eles pegavam as drogas do sertão. São ervas medicinais para vender. No ano de 1750, século XVIII, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid. Então, Portugal e Espanha fizeram um novo acordo em 1750, porque o Tratado de Tordesilhas já não estava mais valendo, porque Portugal já tinha andado mais para o oeste, já pegando mais terras. Então, o Tratado de Madrid foi feito em 1750, quando Portugal pegou mais terras que eram da Espanha. E os estados ficaram dessa forma aqui. Observe o mapa. Então, o Brasil já estava mais parecido como é hoje, né? Faltavam algumas regiões, como Acre, Rio Grande do Sul, mas os estados já estavam mais definidos como é parecido os dias de hoje. Então, esse era o Brasil no século XVIII, depois do Tratado de Madrid. Em 1821, as capitanias passaram a se chamar províncias. E em 1889, começou a se chamar Estado, nome que se conserva até os dias atuais. Esse período do século XIX, 1800 e alguma coisa, no Sudeste se plantava-se muito café. Então, depois da cana, se plantou muito café. No Nordeste se plantava muito cacau, algodão, tinha muita pecuária e a borracha na floresta amazônica. Então, as seringueiras eram muito exploradas na floresta amazônica. Então, depois do século XVII, já no século XIX aqui, esse outro mapa, o Brasil já tinha conseguido mais terras para o Rio Grande do Sul, com a Guerra do Paraguai. Estava conseguindo mais terras da Bolívia, que depois virou o Acre, né? Olha na região norte do Brasil o tamanho do estado do Grão-Pará, que depois foi dividido em outros estados. Aqui, se não me engano, tinha 21 estados. Então, depois desse período, o Brasil se começou a chamar estados, né? Estado do Grão-Pará, do Mato Grossense, do estado de São Paulo. Ó, São Paulo e Paraná era junto. Goiás e Tocantins era junto. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul era um único estado. Ainda não existia o estado do Acre. Olha como que é o Brasil nos dias atuais. Então, depois do Tratado de Madrid, o Brasil ainda foi conquistando algumas outras terras com outros acordos, com outros conflitos, que foi assim que o Brasil conquistou o estado do Acre. Hoje, o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. Então, esse é os estados do Brasil. 26 mais o distrito. Aos estados, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Região Sul. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, região Sudeste. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, Centro-Oeste. Maranhão, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, Nordeste. Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, região Norte. Isso nós vamos estudar semana que vem, estado por estado, saber nome por nome, região por região. O que vocês têm que guardar da aula de hoje? Que o Brasil foi conquistado aos poucos. Primeiro, o Brasil fez um tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. O Brasil era dividido em capitanias hereditárias. Depois, os portugueses foram avançando no território do Brasil pelos bandeirantes, conquistando novas terras. Então, o Brasil tinha do lado leste e foi avançando para o oeste. Fizeram o Tratado de Madrid. Depois, o Brasil fez outros acordos
para se formar o tamanho no Brasil que é hoje. Na próxima aula são exercícios dessa aula. Assista novamente o vídeo. Quando acabar, fotografe com o professor. Tire dúvidas lá no WhatsApp. Bom dia, boa tarde. Fiquem bem.